Opa, agora sim. Boa tarde a todos. Aqui tive um problema de conexão, mas acho que já está resolvido aqui. Opa, professor, tudo bem? Oi, Cris. Tudo Tudo bom? ótimo. Desculpe, eu tive que sair e voltar porque estava com problema de conexão aqui, Não, tranquilo. em razão do local onde eu estava. Tentei fazer, mas está tudo certo. Não, tá Bom, tudo ótimo. então, professor, Ih, eu falei, né, que não ia falar, professor. Estamos Pois aqui com é. o Gerli Nunes, que é a maior referência que a gente tem sobre processo e tecnologia. Ele quer ser apresentado como advogado e atleticano, então eu vou respeitar, mas todos já sabemos que ele é professor da PUC, da Universidade lá de Minas Gerais, não é isso? Então, seja muito bem-vindo. É, e a gente está aqui para falar desse tema que é tão importante para a gente aqui na AGU, mas também para todos os colegas de outros órgãos que estão nos assistindo, estudantes, advogados. Então, vou ser bem breve, porque a palavra é toda sua, professor. Tem muito assunto aqui para a gente falar. E conforme for desenvolvendo, a gente vai passando aqui para alguns pontos que a gente combinou. Então, muito Tá obrigada, ótimo. professor. A palavra é toda sua. Cris, primeiramente eu queria te agradecer muitíssimo pelo convite e já te repreender por começar a live mentindo, porque eu não sou nenhuma referência do tema, eu sou só Oh, um reles aprendiz, como quase todo mundo, no final das contas. Estamos todos tentando entender os impactos dessa mudança ou disso que eu venho chamando de virada tecnológica no direito processual, pela percepção de que a tecnologia ela para de cumprir tão somente um papel instrumental e começa a promover uma verdadeira revolução nos institutos, no próprio modo como a gente começa a pensar em designs de sistema de disputas, para que nós consigamos, em alguma medida, até projetar novas possibilidades, novas abordagens para os conflitos, num perfil até recentemente impensável, e no próprio modo como, em alguma medida, nós começamos a lidar com essas tecnologias até nas nossas profissões. E vocês, no âmbito da GU, são uma referência, em alguma medida, vocês são o maior escritório do país, vocês têm 8.000 advogados, se eu não me equivoco, ou seja, vocês têm um escritório extremamente bem estruturado, e vocês já se valem de uma plataforma muito consistente, que é o Sapiens, agora vão ter o Sapiens 2, que já oferece para vocês uma série de, digamos assim, vantagens táticas como litigantes habituais que são, e que me parece, inclusive, que até de posse dessas novas plataformas, dessa plataforma que vocês têm e com as potencialidades que ela tem em termos de captação de dados e de vinculação e de criação daquilo que você é doutora no tema, da ideia de criação de interoperabilidade e de pensar, inclusive, em novas formas de interface, de APIs para, em alguma medida, vincular sistemas, vocês têm uma possibilidade, inclusive, de começar a promover novos tipos de gerenciamento dos litígios repetitivos que vocês têm, que só players na advocacia privada com um tipo de litigância mais de massa e que vão conseguir ter um conteúdo muito grande de subsídio de dados que conseguiriam fazer o que vocês têm potencialidade para, em alguma medida, fazer e que, em alguma medida, já vem levando a cabo e que me parece que agora, inclusive, com gente muito boa que tem, inclusive, essa formação dúplice no direito e na tecnologia e os que é. não têm essa formação dúplice têm uma preocupação, uma formação e um estudo em torno da tecnologia, como é o seu caso, inclusive, ou seja, vocês têm profissionais muito bem gabaritados para lidar com isso e que podem, inclusive, pensar nessa ideia de novas abordagens para dimensionamento de conflitos e para, inclusive, conseguir lidar com novos modos, inclusive, até para induzir determinadas linhas de, digamos assim, de anuência das teses que vocês, em alguma medida, podem defender, com um nível de sofisticação do que eu venho chamando de
advocacia de dados, que é um passo muito adiante, que eu não gosto muito de uma expressão que as pessoas usam, como se fosse expressão assim, da moda, mas advocacia 4.0, advocacia 5.0, agora fala 6.0, né? Vai chegar, ou seja, eles vão dar uns nomes assim, de fantasia, que na verdade está fazendo alusão nesse tipo de atuação embasado com um trato da informação, com o trato dos dados, que pode oferecer uma série de vantagens muito consistentes, inclusive até se unido a determinados estudos, por exemplo, de viés cognitivo, você pode até induzir determinados tipos de comportamento com o uso de plataformas tecnológicas, que você consegue antever, inclusive, quais argumentos vão ter maior impacto com um decisor em detrimento do outro. Porque você consegue fazer uma anamnese através até de alguns modelos algorítmicos de processamento de linguagem natural, que você pode ler as próprias decisões e verificar quais os argumentos mais recorrentes de um determinado juiz ou de um determinado órgão colegiado, que pode, inclusive, induzir que você, através do modelo algorítmico treinado nem com tanta sofisticação assim, ele consegue, inclusive, já saber de antemão, não só promover um tipo de juízo preditivo, de saber, em média, quanto que, por exemplo, um juiz vai fixar de valor de indenização, mas você pode, na verdade, dar um passo muito mais adiante de saber de antemão até qual tipo de argumento que vai promover e gerar um maior grau de impacto em termos propriamente de enviesamento cognitivo, que a gente sabe, e a gente já tem conhecimento científico e empírico para saber os impactos dos nossos próprios enviesamentos cognitivos. Se você junta isso com tecnologia, tal qual as grandes empresas de tecnologia do mundo fazem isso para vender produto para a gente, como o Facebook, o Amazon, Instagram, que na verdade ali nós somos objeto de captação de dados nas redes, nós não somos cidadãos ali, né? Nós somos uns ratinhos para captação de dados, para que a partir dos dados que eles hackeiam, eles vendem os dados para os grandes anunciantes deles, que são as empresas que vendem produtos para nós, ou seja, ali nós estamos ali no nosso filtro de bolha, ali enxergando o nosso mundo dentro dos nossos próprios limites, das nossas próprias pré-compreensões, porque o modelo das redes sociais, entre aspas, na verdade, ele não é para nos dar informação, mas ele é para gerar engajamento, para que a gente fique muito ali. E para que a gente fique muito ali, a gente tem que ver principalmente informações que nos trazem prazer. Porque o modelo algoritmo das redes sociais, como aqui no Instagram que a gente está, ele é para nos induzir o quê? Injeções de dopamina a cada like, a cada compartilhamento, a cada comentário, e um olhar de 80% a 90% de informações que trabalham com o nosso viés de confirmação, ou seja, confirmam as nossas próprias pré-compreensões. Só que percebam que isso é feito com uma finalidade, vender produto. Se a gente pega esse mesmo raciocínio e um modelo algorítmico bem treinado, você pode, inclusive, a partir de dados, trabalhar os dados internos que vocês próprios têm aqui na GU e utilizá-los, inclusive, para criar determinados modelos algorítmicos que vão facilitar, inclusive, não só na proposta inaugural assim, do Sapiens 2, de fornecer um modelo de uma peça mais simples, ou de um fundamento aqui ou acolá, de uma pesquisa jurisprudencial, mesmo através de uma análise semântica, mas você pode chegar ao ponto de chegar a fazer um esquadrinhamento de sabendo qual juízo, fazer a leitura das decisões que você já tem no seu próprio banco de dados, ver os fundamentos que para aquele juiz são mais recorrentes para a obtenção, inclusive, do acatamento, do rechaço de uma determinada linha de defesa, e o próprio modelo algoritmo pode te facilitar na própria oferecimento de propostas de elaboração de peças nesse sentido. Então, e a gente está casando aqui dois grandes campos de estudo, que é o estudo dos vieses e o estudo das heurísticas e o estudo e essa percepção do emprego de tecnologia para promover essa virada, ou seja, esse modo de lidar e de atuar como profissional da nossa área. Professor, você tem várias abordagens que são muito interessantes. A sua fala agora me lembrou
aquele seriado, muita gente deve ver, o Black Mirror, que a gente vê ali uma realidade, enfim, no futuro, uma coisa assim, que não está tão distante da nossa realidade. Não, na verdade, vários dos episódios do Black Mirror é a nossa realidade, as pessoas só não enxergam. É, Tem dois autores franceses que eu gosto do livro deles, é recente o livro deles, que é o Antoine Garrapon. Na verdade, eu sou um leitor do Antoine Garrapon há muitos anos, que ele tem um estudo muito interessante sobre os sistemas processuais, o sistema de justiça, o modo de atuação dos juízes, e ele tem uma obra relativamente recente, bem recente, na verdade, com o Jean Lassalle, que chama Justiça Digital, e no qual eles vão falar de uma revolução gráfica que a tecnologia, em alguma medida, ela gera. Ou seja, o pessoal está reclamando aqui do meu áudio. Me dê um retorno aí para ver se está bom, se está ruim. Você está me ouvindo bem, Cris? eu tô ouvindo, mas eu entendo. Acho que está um pouquinho picotado. Mas Tá, pouca coisa. Eu tô conseguindo entender. mas o pessoal está conseguindo me entender? Dá um joinha aí, pessoal, dá que está aí na live aí, para a gente saber se está tudo certinho. Porque esse aqui é uma demonstração de que a tecnologia ela tem os seus senões. Aí estão falando que tá ruim, Falhou, mas melhorou. Ai, a Fernanda, a Priscila, Ah, Fernanda, olha professora quem tá Fernanda. aí, Juliano. Opa! Aí a Cissa me orientando. Oh, a gente está muito Então, prestigiado, viu? muito prestigiado, até porque é um horário inglório que a gente está aqui falando, né? Eu saí de uma reunião e entrei aqui direto correndo para, né? E depois eu dou aula na Federal, então tá uma correria. Mas ótimo, então voltou, e se piorar, vocês avisem aí nos comentários que a gente vê o que a gente faz. Mas continuando, então, nós precisamos então perceber que para um litigante habitual, para um repeat player, como vocês são, a quantidade de dados que vocês têm, podendo parametrizá-los, vocês têm o que é o sonho dourado das grandes legal techs. Qual seja, ter acesso ao banco de dados dos tribunais. Para que, inclusive, tem uma defesa que é altamente discutível, se é bom ou ruim, mas que há um entendimento, pelo menos na literatura, que seria positivo a gente trabalhar com Open Data no que tange às informações dos tribunais, para que a gente tivesse acesso ao conjunto de dados, o corpus das decisões, para que houvesse uma possibilidade, inclusive, da gente saber com maior clareza como os tribunais julgam, etc, etc. Só que esse é um movimento que os nossos tribunais, na atualidade, eles têm muita dificuldade. As pessoas, em geral, têm muita dificuldade em ter acesso ao conteúdo geral das decisões. Tem tecnologia que extrai isso, o pessoal chama isso de modo muito carinhoso de robô chupa-cabra, que você invade a estrutura do tribunal e consegue ter acesso a muitas informações, às decisões, para fazer com as decisões, com esses dados, muitas coisas. Mas no caso específico da AGU, vocês nem precisam disso, porque vocês já têm essas decisões todas acessíveis de muitos anos. Sim. Então, vocês conseguiriam, com o emprego de determinados modelos, algoritmos de IA, até relativamente singelos, se bem treinados, desde o design inaugural, conseguir um nível de tratamento dessas informações para saber com alguma clareza como que os tribunais julgam e talvez com um nível de precisão, de acurácia, que pode chegar a saber até como cada juiz decide. Entendeu? Que permitiria a vocês um nível de tratamento em termos de juízo preditivo que poderia ser assim, impactante em termos de performance. Porque aí você trabalharia com um tipo de informação, porque, perceba, o trabalho seria um trabalho até muito mais sofisticado. Porque, no final das contas, você já sabendo, por exemplo, que tem um determinado juiz, que tem uma linha de pensamento que é contrária ao que vocês, em alguma medida, defendem, você poderia, inclusive, usar do seu ônus argumentativo processual para, inclusive, demovê-lo daquele próprio posicionamento, porque você já sabe de antemão como que aquela pessoa, em alguma medida, pensa. Olha que coisa
coisa sensacional, que é o é. sonho dourado da advocacia. E Oh, sempre foi, mas a gente sempre não, a gente sempre teve uma dificuldade, óbvia, de ter esse tipo de informação, porque a gente não consegue saber com muita clareza como que os juízes pensam, porque a gente não tem acesso a todo o conjunto das decisões que eles proferem. E isso aí até vocês, parece com aquele aplicativo, o Crystal. Mas imagina um Crystal só jurídico, né? Que você o consegue Cristo mapear só jurídico, o pensamento é, do juiz, do desembargador, você sabe até qual é a abordagem. Interessante isso. exatamente. E você consegue, então, criar um nível de padronização que permite um grau de, digamos assim, antevisão propriamente dita, que pode ofertar para vocês um tipo de abordagem muito, muito interessante. Então, perceba, vocês estão em qual etapa dentro da AGU? Vocês estão na segunda etapa, vocês estão até à frente da grande maioria dos advogados do país. A grande maioria dos advogados do país está na etapa da virtualização. As pessoas estão começando a entender, empregar legal design, visual law, as pessoas estão sabendo usar hiperoralidade, estão aprendendo a lidar com videoconferências, fazer despachos, Então, professor, o aproveitando o gancho, distanciamento. você Pois poderia, por favor, porque nem todo mundo está familiarizado com esses conceitos, você poderia, então, falar um pouco mais sobre esse conceito que você desenvolve da hiperoralidade? Bem interessante. porque, na verdade, é o seguinte, há uma percepção, há muito, de que o contato via tela, que é o que a gente está tendo agora, que é o contato não presencial, ele gera uma perda da capacidade de convencimento, daquilo que um autor igual ao Byung-Chul Han chama de pluridimensionalidade da presença. É a perda de olhar, que ele até faz essa alusão. Ou seja, a gente perde um pouco da capacidade que, estando diante das pessoas, presencialmente, a gente gera. Isso tem um aspecto problemático e um aspecto positivo. Um aspecto positivo é que você reduz as possibilidades, inclusive, de enviesar o oponente, ou enviesar o interlocutor, melhor falando. Ou Sim. seja, você está perdendo uma série de ferramentas que você tem quando você está presente à pessoa. Pode ser aspectos positivos ou negativos da sua própria aparência física, que gera viés de estereótipo, do modo como você está vestido. Isso tudo impacta as pessoas. Porque as pessoas se julgam porque as pessoas são enviesadas, apesar de não saberem. Tem estudos sobre isso muito sérios desde a década de 1970 e, felizmente, isso agora chegou no direito. Eu mesmo tenho uma obra sobre o tema, mas felizmente, já tem muita gente estudando o tema dos vieses cognitivos e das heurísticas. Isso, para nós, no campo do direito, é muito relevante. Só que, quando a gente começa a fazer uma interação via tela, você tem uma perda, ou seja, você perde a possibilidade de estar, que pode ter um aspecto positivo de você diminuir as chances de enviesamento, mas você perde a capacidade de convencimento. E aí, o que alguns profissionais já faziam antes da pandemia e alguns começaram a fazer durante a pandemia e isso tornou essencial. Qual seja, você usar a oralidade que te fornecida, a oportunidade, que é para você fazer, por exemplo, sustentação oral, para poder despachar com o juiz, desembargador, ministro, você utilizar essa opção de oralidade por hiperlink, que eu chamo de hiperoralidade, para você usar de outros expedientes para poder gerar convencimento. E é nesse ponto que entra o grande guarda-chuva das técnicas de legal design. O que é legal design? É uma interação entre o direito, a tecnologia e o design. O design entendido como uma ciência que busca funcionalidade na forma de apresentação dos elementos gráficos. Isso quer dizer o quê? Design não é tornar as suas petições bonitas ou fazer que você fazendo uma sustentação oral, você vai fazendo projeções e elas vão, em alguma medida, fazer com que aquilo fique bonitinho. Não é isso. Design é funcionalidade. É você pegar elementos gráficos. Então, por exemplo, você parar
de trabalhar tão somente com o texto escrito, que nós do direito costumeiramente utilizamos, e nós começamos a trabalhar com outros elementos gráficos. Então, por exemplo, quase não. No meu caso, todas as sustentações orais que eu fiz, né, por hiperoralidade, por videoconferência síncronas, durante a pandemia, eu preparo uma projeção, uso algumas plataformas gráficas, alguns softwares, e coloco nessas minhas manifestações, eu projeto, independentemente da plataforma, pode ser o Microsoft Teams, como é usado em São Paulo, o Cisco Webex, como é usado em quase todos os tribunais do Brasil, e elas têm a ferramenta de você projetar a tela. Então, na medida em que você vai fazendo a sua exposição, você vai projetando um documento relevante, uma foto, um gráfico, porque, inclusive, existem estudos, por exemplo, que você aumenta em mais de 40% a capacidade de convencimento se você usa, por exemplo, uma foto. Se você usa um gráfico, você aumenta em mais de 30% a capacidade da pessoa de prestar atenção e convencer-se acerca daquelas falas. Isso é estudo empírico. Então, você se vale desses outros elementos gráficos para poder, em alguma medida, compensar, inclusive, a perda da possibilidade de estar presencialmente perante o magistrado. Alguns, inclusive, gravam despachos, eu até faço isso, coloca lá um QR Code numa petição e manda um despacho por hiperoralidade, e você faz um controle de views na plataforma que você hospedou o vídeo para saber se aquilo foi visto ou não. E, na minha experiência, quase todos os vídeos, só teve um vídeo que eu fiz que não foi efetivamente analisado por ninguém, ou seja, chegou lá e ninguém olhou, mas como eu fiz muitos, então eu coloco até como um dado irrelevante dentro da situação, porque vem tornando-se uma ferramenta muito funcional, que é exatamente a percepção muito óbvia. Percebam, meus caros, que, por exemplo, no jornalismo, a estrutura gráfica de um jornal mudou muito ao longo das décadas. E o nosso modo na área do direito de escrever petições praticamente não mudou nada. Tem pessoas ainda que fazem petições do mesmo modo. E isso, obviamente, induz o que? Uma perda de possibilidades que você pode se valer delas para poder, inclusive, otimizar o modo de apresentar essas informações nas quais você pode, em grande medida, utilizar-se dessas novas técnicas. Mas o que eu dizia, que só para terminar o raciocínio, quando você me perguntou, a grande maioria dos advogados estão na fase de virtualização, que inclusive comporta essa ideia do legal design. Vocês já estão na segunda etapa, vocês estão na etapa de automação. Então, vocês estão pegando atividades repetitivas, vínculos a plataformas diferentes para vocês buscarem, por exemplo, documentação, fazer prova. E vocês estão a um passo de partir para a terceira etapa, que é a etapa efetivamente de transformação. Que aí é você usar os dados e tratar os dados que vocês têm para auxiliar na capacidade de vocês de, inclusive, subsidiar para que vocês fiquem principalmente trabalhando na formação de tese mesmo e potencializando as chances de obtenção de sucesso, até porque vocês têm um dado que vocês têm o maior escritório do Brasil, vocês têm boa parcela dos melhores advogados do Brasil trabalhando com vocês. Ou seja, porque você pega um escritório muito grande, você tem perfis de advogados. Tem advogados heads que estão lá trabalhando em formação de tese, mas às vezes tem advogados recém-formados, e aqui a questão de recém-formado também nem é tão relevante, mas menos hábeis, que aqui não é uma questão de idade, é uma questão de habilidade. Eu trabalho com pessoas muito novas, extremamente hábeis. Então, é uma questão de habilidade. E vocês já trabalham principalmente com profissionais muito habilidosos, muito preparados. O recrutamento de vocês é um recrutamento muito sério. Então, vocês têm umas possibilidades que permitem agregar tecnologia com um nível de potencialidade, de êxito, que basta você conhecer um pouco da tecnologia, de como que ela funciona e tomar alguns cuidados. E esse é um problema também, porque na hora de você desenhar modelos algoritmos de IA, não é uma coisa tão singela. As pessoas acham que é um negócio meio mágico, assim. Você coloca os dados,
parametriza o modelo algoritmo de PET-C, ele parametriza os dados e, em alguma medida, eles vão te dar uma resposta. E não é, é um trabalho, é uma tarefa extremamente complicada, extremamente delicada. Até porque se você estrutura um modelo mal, você pode gerar um erro exponencial. Ou seja, ao invés daquilo te ajudar, aquilo pode ser mal, pode gerar efeitos trágicos, como a gente já tem uma série de exemplos, inclusive no próprio direito, que mostram, inclusive, ferramentas de IA que potencializam preconceito no campo penal, por exemplo, no campo do policiamento. Inclusive, tem todo um movimento na atualidade contra o policiamento preditivo no mundo inteiro. A IBM mesmo já começou um movimento para falar que não vai mais subsidiar os governos para auxiliar no reconhecimento facial, para tratar a criminalidade. Por quê? Porque os erros são bem brutais. Eu não estou falando de um modelo algoritmo feito no, como é que fala, na garagem. Estou falando de empresas com potencialidade, como uma IBM, uma Microsoft, ou seja, empresas muito bem estruturadas que percebem que tem, sim, modelos algorítmicos que cometem erros muito grosseiros. E um dos exemplos mais emblemáticos foi um robozinho que a Microsoft criou para o Twitter, que chama Tai, que ele foi colocado para medir na verdade, o Tai foi criado para o Twitter para fazer interação com os usuários do Twitter. E, basicamente, o que o Tai fazia? Ele fazia uma varredura dos tweets e mantinha a interação a partir dos parâmetros que ele foi estabelecendo. E eles só deixaram o Tai funcionando por pouco mais de 24 horas, porque ele começou super simpático, bom dia, boa tarde, boa noite. Com menos de 48 horas, ele ficou misógino, ele ficou racista e começou a falar, defender o nazismo. E aí, ele vai absorvendo as informações do meio e vai se tornando aquilo, né? E parametriza. Olha, o que eles fizeram com o Tai com menos de 48 horas? Cortaram ele. Gente, que coisa! É um reflexo da sociedade. Pois é, e esse é um problema. Porque, no final das contas, você lidar com decisões sensíveis é um aspecto muito discutível. Por isso que a questão em torno de utilização de IA com finalidade efetivamente decisória e não finalidade, como se diz, de assistência para decisões sensíveis é algo muito discutível dentro da própria comunidade da tecnologia. E no campo do direito mais ainda. Mas, por incrível que pareça, os grandes debates em torno de pensar ali na modelagem algorítmica, em torno de pensar em fairness, em accountability, em transparency, em impacto social, e etc., etc., é uma preocupação muito mais do pessoal da tecnologia do que do pessoal do direito. Porque o pessoal do direito, especialmente nós aqui no Brasil, nós estamos com problemas tão graves e a fala quase sempre nossa, é qual? Nossa, nós temos serviço demais. Nossa, nós temos atividade demais. Então a gente precisa criar alguma coisa para aumentar a eficiência. Sim. E às vezes a gente não sabe que da constatação do problema, muitas atribuições, digamos assim, até você chegar à criação de um modelo que seja adequado, não é uma tarefa muito simples. Então, não adianta você modelar de qualquer jeito para chegar a um resultado de qualquer jeito, porque você pode chegar a um resultado muito ruim. Então, e assim, a fala e a preocupação, muitas vezes, e quem fala isso não sou eu, quem fala isso são as pessoas da tecnologia que eu mantenho interlocução. E é um pessoal muito gente boa, pessoal da tecnologia. Que eles costumam dizer assim, que parece que quando as pessoas da nossa área estão dizendo, eles estão lidando com a criação desses modelos de IA como se estivesse lidando com outras áreas. E explico. Uma coisa é você usar IA para auxiliar, por exemplo, numa colheita agrícola. E você criar um modelo com problema. Então, o modelo lá, ele dá um erro, ele vai para um lado, vai para o outro. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é que pode cometer um erro ali e cortar uma coisa que não devia. Beleza. Mas ele falou assim,
esse modelo de A é um modelo que você pode colocar em etapas, digamos assim, provisórias e ir corrigindo. Isso tranquilo. Mas vocês fazerem isso na área de vocês é muito perigoso. Porque vocês estão lidando com aquilo que eles chamam de decisões sensíveis. E se vocês modelam uma IA equivocadamente, o erro pode ser exponencial, como já aconteceu de IAs que são utilizados em alguns sistemas estrangeiros para, por exemplo, análise de risco no campo do processo penal, e que são preconceituosas com negros, com latinos. Isso é demonstrado empiricamente, porque eles em alguma medida, foram muito rápidos para lidar com isso. Então, perceba, o que eu estou dizendo não é que esses modelos não devam ser pensados até para decisões sensíveis num papel auxiliar, mas que eu preciso fazer isso com parcimônia e não simplesmente pensar em resolver os nossos problemas urgentes, que são realmente urgentes em termos de visibilidade, de viabilidade, de eficiência. Agora, o modo como, por exemplo, a AGU está estabelecendo, por exemplo, o Sapiens, me parece um modo inteligente. Vocês estão pensando em automatizar o que é automatizável. Então, tem algumas coisas que, em alguma medida, são passíveis de serem retiradas do ser humano. Tarefa repetitiva, que é chatíssima. Você sair de uma plataforma e ir para outra plataforma para pegar, sei lá, um documento. Isso é um negócio chato e que gasta tempo, e tempo muito relevante de um profissional super bem gabaritado, como são todos vocês da AGU. Então, isso deve ser automatizado? Deve. Vocês estão corretíssimos. Então, você cumprir as etapas de automação me parece algo importante. Agora, o que me preocupa é a gente não ir para a próxima etapa da transformação sem estar preparado para ela. E, às vezes, de afogadilho, sem ter preocupações, inclusive, que esse tipo de tecnologia é uma tecnologia super legal, mas super perigosa se você modela errado. É verdade. Entendeu? Então, a ideia de que tem uns pesquisadores do MIT e de Harvard que eles chamam de design a partir do ser humano, que eu acho que é uma coisa legal. Ou seja, você está pensando em um tipo de tecnologia que ela não pode aumentar preconceito, ela não pode aumentar a desigualdade social, ela não pode aumentar os abismos que já vão acontecer na nossa própria profissão. Então, por exemplo, vocês já vão estar um patamar muito acima da grande maioria dos opositores da AGU. Só com o Sapiens. Vocês já estão. Por quê? Porque vocês conseguem, em alguma medida, lidar com a estrutura do procedimento de um modo muito mais hábil, porque a própria plataforma, especialmente com o Sapiens 2, ela vai começar a sugerir petição, movimentação, então ela em alguma medida vai te ajudar, e você, por óbvio, não vai ficar essa com uma questão camisa de força. Da paridade de armas, né, que você está falando, né? Vai influenciar, né? Mas na verdade a paridade de armas, como o Galanter, como o próprio Galanter fala desde a década de 70, isso não é. Isso sempre vai haver uma disparidade. Sempre vai ter, isso é verdade. Sempre vai ter um advogado tecnicamente melhor do que o outro. Só isso já gera quebra da isonomia. Mas como então, você falou bem, Gerli, a diferença que eu sinto na AGU, que você está falando, vocês estão mais avançados, pelo que eu senti internamente, é que a gente teve uma felicidade de ter colegas que eram especializados em tecnologia, que passaram no concurso, entraram nos quadros lá da AGU e começaram a pensar aquilo, um diferencial que ninguém tinha, né? Até então. Eu já estou acompanhando esse trabalho, por exemplo, em outras procuradorias, eles também estão começando a tirar o atraso, porque eles também já identificaram colegas advogados públicos que dominam, são programadores. Então, isso aí é a maior felicidade para qualquer instituição. E nós temos dois colegas, todo mundo até brinca, né? Que é como se fosse o Steve Jobs e o Bill Gates, né? Da AGU, né? O Mauro Baioneta e o Eduardo Lang, que foram os criadores, os pais aí do Sapiens. E muita gente boa que dá seguimento a esse trabalho. E já fazendo um gancho aqui, pelo tempo, porque tempo aqui é uma coisa complicada, né? Instagram, daqui a pouco baixa aqui e a gente cai.
Aí, é só para fazer um link já do que você comentou aí, professor. Desculpa, professor, mas é meu hábito, não adianta. Que foi sobre a questão do visual law, né? Do design law, que eu já até acompanhei várias palestras suas sobre esse tema. E essa facilidade que a gente tem que ter, talvez desenvolvendo, não sei se isso aí faria parte já do terceiro momento de desenvolvimento, né? Depois da automação, você já passar a trabalhar mais com dados, com informações, com formas de comunicação com o juiz. E aí entra essa parte do visual law, inclusive a Fernanda, que está aqui acompanhando a gente, ela só uma parte aqui, né? Avisar para todo mundo que está assistindo, o professor Dierle, todo mundo já deve saber, mas o professor Dierle tem um canal muito bom no YouTube, assim como também, né, aquele seu Linktree, é Linktree o nome? Que tem várias informações muito boas, eu sigo lá, eu estou sempre me atualizando, o professor Dierle tem uma capacidade absurda de estar sempre trazendo uma informação nova. Por isso que eu falo, para mim é a referência assim, de processo de tecnologia, viu, professor? Depois que eu passei a te acompanhar, a te seguir, é extremamente útil, e tem até um curso lá que ela está falando de visual law. E aproveitando esse gancho, a nossa líder, né, do projeto, um dos líderes do projeto está aqui nos assistindo, que é também a professora Alexandra Amaral, que é desse grupo de visual law. Eu acho muito interessante você também conversar com a gente, com a sua experiência, já que você já é um advogado que já trabalha com esses recursos. Como é que a gente faz para introduzir essas novas ideias sem ter uma resistência do Poder Judiciário, que é muito tradicional, né? Na verdade, a sua pergunta é muito, muito bem-vinda, porque, como eu disse, as pessoas acreditam que legal design é fazer as petições ficarem bonitinhas. E não é isso. Como eu já fiz alusão, o objetivo é torná-las funcionais. É pensar o seguinte, um dos grandes desafios que nós sempre tivemos como advogados públicos ou privados é de fazer com que o juiz leve em consideração o que a gente está dizendo num sistema que tem 80 milhões de processos e cada juiz tem milhares de processos sob sua responsabilidade, de milhares de laudas cada um deles. E que é mais difícil, inclusive, de ser analisado num processo eletrônico, que você não tem aquela possibilidade tal qual de um suporte em papel, que pelo menos é mais difícil de ser manuseado, apesar de todas as facilidades que as plataformas vão gerando para nós. Só que temos um problema, qual? Que é o problema, que é um problema também ligado a viés. Qual? Ou seja, o ser humano, o ser humano, ele tem um problema com tudo que é muito novo. Ou seja, o ser humano, ele é neofóbico. Ou seja, ele tem ojeriza de tudo que é muito novo. Então, basta vocês pensarem a dificuldade que às vezes as pessoas têm de encarar uma determinada arte de um determinado jeito, que isso não é arte. Isso é um negócio muito esquisito, ou eu não gosto dessa música é um negócio muito, muito diferente e causa incômodo, porque o cérebro é neofóbico. Existem estudos nesse sentido. Então, o que eu sempre falo quando eu vou tratar do tema do legal design e do visual law? Todas as vezes, em alguma medida, eu estabeleço... todas as vezes, eu vou ter uma participação aqui extremamente relevante aqui, ó. Mais do que especial, olha, que coisinha linda. Aí, todas as vezes que eu falo... Olha lá, Biel, tá todo mundo te vendo. Todas as vezes que eu falo sobre essa questão, eu digo que, nesse sentido, o que você tem que claramente estabelecer? Todas as vezes que você vai fazer uma petição ou vai fazer uma projeção para fazer uma sustentação por hiperoralidade, o que você sempre precisa preocupar? Se o cérebro é neofóbico e ele vai ter dificuldade de trabalhar com coisas muito diferentes, essas petições que muitas vezes são apresentadas, que o advogado torna a petição quase uma revista, isso gera rechaço no juiz. Então, o que você precisa efetivamente fazer é usar uma petição com uma abordagem tradicional, com um momento assim, que é aquilo que chama a atenção em torno do modo como aquela informação está apresentada. Então, você colocar um infográfico, você colocar
uma foto, você colocar um design, um desenho no qual você explica, às vezes, uma perícia complexa. Sim. Tudo isso é hábil a você ampliar e, às vezes, você pegar petições mais estruturadas que você faz, às vezes de dezenas de laudas, e transformar essa informação para você conversar com o juiz, às vezes, num memorial que, às vezes, tem uma lauda, duas laudas. Você coloca uma linha do tempo com todas as informações ali postas, de modo que, às vezes, você apresenta até uma petição de modo tradicional e uma outra em visual law para apresentar uma informação. Você conversa com o juiz, explicando, inclusive, aquela petição mais objetiva, e você quase sempre faz com que o juiz preste muito mais atenção e leve em consideração aquele tipo de argumentação. Então, o que você precisa perceber? Se um juiz tem tão pouco tempo para analisar cada questão, e você vai conversar com ele e leva um memorial super objetivo, automaticamente você cria uma possibilidade de, em alguma medida, adaptar o quê? Você pegar uma... olha que coisa mais design aqui. Fofo, assim. Pois é, o pessoal não deve estar nem prestando atenção em mim, eu mesmo não prestaria. O pessoal está falando aqui, acabou a concentração, só dá... É Biel? É Biel o nome dele? É Gabriel que ele chama. Gabriel. Ó, Gabriel também, que nem da Fernanda, gente. Que bacana. Pois é. É o melhor amigo do meu filho, hein? Pois é. Aqui, ó, agora ele vai sair, ele fez a sua participação especial, dá um oi para todo mundo. Um beijo. Que fofo. Fiquei muito feliz com a participação dele. Pois é, a participação mais que especial, uma coisa que quase nunca acontece, muito de vez em quando. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, o que então você tem que pensar? Você tem que prototipar a sua petição, a sua manifestação, de modo a usar do design, às vezes de modo com parcimônia. Sim. Ou seja, você tem que usar naquelas... Às vezes tem uma informação super complicada, então, por exemplo, você está fazendo, sei lá, um IDPJ, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você está mostrando uma situação de fraude super complicada. Sim. Às vezes você monta um gráfico ou uma figura mostrando como que foi que a empresa passou para outra e etc, etc. O juiz bate o olho numa figura e ele consegue entender o processo de fraude. E como que, em alguma medida... É até aquela piada que a gente faz, né? Desenha aí para eu entender, né? Porque é tão complicado, desenha aí para eu... Mas é verdade, porque, por exemplo, eu mesmo trabalho em alguns processos envolvendo societário ou envolvendo alguma questão mais complicada, que se eu não fizer isso, até para explicar para o juiz que não vai ter tempo hábil para entender, às vezes, uma cadeia documental super complicada, na qual houve uma movimentação, o dinheiro saiu do país, voltou e etc, etc. Eu monto aquilo ali, claro que super referenciado com os elementos que já estão nos autos, e às vezes até numa petição mais extensa, mais pormenorizada, você efetivamente amplia muito as chances de que aquela informação seja levada em consideração. E pela minha experiência, e eu faço isso há bastante tempo, antes disso, inclusive, ser chamado de visual law, eu em alguma medida já pensava nisso, porque para mim acho que a advocacia é uma atividade de adaptação constante, porque senão você não consegue prestar um bom serviço para os seus clientes. Então, a advocacia é uma função para pessoas que têm capacidade adaptativa, jogo de cintura. Se você não tem essa capacidade desse jogo de cintura, você tem muita dificuldade de se manter, inclusive em alta performance na advocacia, porque em alguma medida você não vai entender como que aquilo vai ser estruturado e você vai perdendo. Porque é muito comum, às vezes, advogados com mais experiência, falam assim, pô, eu fazia desse modo, funcionava, agora não funciona mais. Mas é por isso, porque você precisa se adaptar. E agora, com esses novos empregos de tecnologias, com essa discussão de advocacia de dados, como que vocês podem levar a cabo, inclusive até com vantagens e diferenciais em relação à grande maioria dos advogados, porque a grande maioria dos escritórios não vai ter nem condições de investir num tipo de tecnologia a curto, médio prazo que ofereça isso, salvo se a gente chegar a, como acontece em outros países, que a gente tem quase um Netflix que faz isso, né? Uma empresa que faz pesquisa jurisprudencial
pontual de cada juiz e que te dá um mapa, e tem alguns países fora daqui que tem plataformas que geram esse tipo de informação para os advogados. Mas até a gente chegar nesse nível, vão ser os players com maiores possibilidades, inclusive financeiras, de investimento, que vão poder fazer esse tipo de abordagem. E, para tanto, nós já temos tecnologia. A gente só precisa colocá-la em prática. É claro que é uma tecnologia que tem riscos? Tem. A gente precisa saber lidar com esses riscos e a gente precisa buscar muito subsídio. E eu acho que esse é o momento que eu inclusive, estou tentando, dentro das minhas limitações, pela minha vida meio complicada, né, muita coisa ao mesmo tempo, tentar, inclusive, ajudar mais pessoas a perceber o fenômeno, a estudar o fenômeno, essa virada, entendê-la, porque, no final das contas, a gente precisa ter mais gente discutindo o tema, entendendo as interações da tecnologia com o direito processual e com o direito em geral, para a gente, inclusive, poder, como jurista, contribuir, inclusive, para a melhoria do sistema jurídico como um todo. Com certeza. Inclusive, vendo, né, a sua fala, eu me lembrei de outra coisa, que dentro desse projeto aí do Visual a gente nota, porque a gente está vendo vários exemplos para trabalhar os nossos modelos, até do surgimento do que a gente pode chamar de abuse law, né? Pessoal que abusa tanto dos recursos visuais que o efeito é justamente o contrário do negativo. pretendido. Você polui muito uma petição, deixa ela muito colorida. Mas é por isso. A pessoa acha que fazendo uma coisa super nova vai resolver. Não vai. Não é isso. Pelo contrário, vai gerar no leitor, no interlocutor privilegiado nosso, que é o juiz, estranhamento. Ele vai bater o olho e dizer, nossa, que isso? O advogado está achando que isso aqui é o quê? Não, e uma coisa que você falou que é importantíssima é dar significado, dar utilidade ao recurso do visual law. Então, ele tem que ser, de alguma forma, útil. Senão, você faz de uma maneira tradicional, dá uma enxugada no seu texto, isso já ajuda. Quanto mais objetividade, melhor. Eu acho que tudo isso está dentro do conceito do visual law. E outra coisa também que você falou, eu acho que um grande problema que a gente tem também ainda a enfrentar é nivelar esse conhecimento sobre tecnologia. Porque se por um lado já tem pessoas como você, como os colegas da AGU, que já estão pensando em técnicas mais assim sofisticadas de tecnologia, tem gente que não sabe nem fazer uma intimação eletrônica, não sabe nem abrir o e-mail. Então, eu acho que a gente ainda tem um processo de nivelamento muito sério para enfrentar, para a gente poder conversar melhor sobre essas técnicas mais sofisticadas, né? Mas assim, pode falar. Pode terminar o raciocínio. Eu queria que você comentasse exatamente isso. E também aí, puxando um pouco a sardinha para aquele assunto lá da interoperabilidade, como que você acha também que estruturalmente o CNJ, o Poder Judiciário, os advogados, a OAB, podem, em colaboração, desenvolver algo nesse sentido, né? Qual seria um bom caminho aí a ser trilhado? Eu acho, o primeiro problema que a gente tem é o problema que em tecnologia você pensar em regulamentação, no sentido tradicional, pensando numa norma altamente descritiva, é um negócio muito perigoso, porque a tecnologia ela tem um avanço exponencial. A gente é governado por uma lei mais acelerada do que aquela que o Greg Moore, que chama Lei de Moore, que é assim, a capacidade computacional ela dobra a cada 18 meses. Hoje eles falam que a capacidade computacional dobra muito mais rapidamente. A gente gera uma quantidade de dados incomensurável a todo momento. Então, ou seja, normatizar isso é muito complicado. Então, particularmente, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa pensar, como eu venho até sugerindo, para coisas até muito singelas, como, por exemplo, a questão das audiências por videoconferência, a ideia da OAB tentar promover protocolos com o judiciário ou com o próprio CNJ, se for a OAB federal, para tentar, em alguma medida, criar alguma governança em torno do emprego da tecnologia. Mas nós temos uma questão que alguns empregos de tecnologia, como não tem nenhum grau de normatização, quem é o litigante habitual, ele pode usar isso em benefício estratégico próprio, como já vem acontecendo, por exemplo, com as plataformas de ODR, Online Dispute Resolution, que não respeitam muitos princípios éticos, como, por exemplo, você pensar numa primeira fase de participação informada dentro da plataforma. A plataforma não, ela é parametrizada já com
dados que vão favorecer uma das partes, que às vezes é quem, inclusive, criou a plataforma. Sim. Isso, para mim, é um problema, porque isso fere isonomia, isso fere Claro. um grande número. Agora, essa sua ponderação é precisa. Nós temos um quadro de desnível de conhecimento de tecnologia e de habilidade no uso da tecnologia que é muito grande, que inclusive gerou o problema, inclusive, que a sua tese elucida muito bem, que agora é livro, inclusive, todos devem adquirir. Ainda não lançou, não, gente. Tô falando que Mas lançou, ainda não lançou. assim que lançar, comprem. Que é o problema da interoperabilidade. Você cria um bando de sistemas que não conversam uns com os outros, que é uma coisa, para falar pouco, ilógico. Porque você teria que ter dentro do sistema, e eu acho que o CNJ, de um ano e pouco para cá, nessa atual presidência do CNJ, teve uma percepção muito grande. Qual seja, eles começaram a pensar na ideia de que os projetos de tecnologia devem partir de um projeto guarda-chuva dentro do judiciário e as iniciativas do judiciário elas devem se retroalimentar. Porque o que nós tínhamos, em alguma medida ainda temos, é cada tribunal querendo criar um projeto de tecnologia próprio, quando, na verdade, os problemas entre eles são muito parecidos, podem ser, não ser idênticos, mas que você pode criar uma interface entre os projetos que eu adapte o modelo algorítmico criado lá no Tribunal de Justiça de Rondônia, no Sinapses, para o Tribunal de Justiça de Minas e do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o TRF tal ou qual. Ou seja, essa ideia de cada um querer reinventar a roda é um problema sério em termos de tecnologia. Então, eu acho que dentro do judiciário, a própria ideia de se pensar no PJE como uma plataforma, apesar dela não ser melhor, e tem outras superiores, você conhece disso melhor do que qualquer pessoa, Plataforma. Já é um começo, ou seja, a gente tem que tentar pensar em modos próprios de estruturar efetivamente esses projetos, ou seja, de modo que um projeto que é desenvolvido num tribunal, igual lá o projeto Elis lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está trabalhando em execuções fiscais. Ele deveria se unir com o POTI do TJRM, com o POC do Tribunal de Justiça do Rio, para tentar criar um modelo, uma estrutura que trabalhe para as execuções fiscais no Brasil inteiro com os mesmos pressupostos e com a mesma, como é que fala? A mesma capacidade algorítmica, digamos assim. E não cada um ficar criando um modelo e, no meu tribunal eu tenho um modelo sensacional só para a pessoa falar que esse modelo é meu. Isso Inclusive, eu falo sobre... minha expressão é Torre de Babel tecnológica, né? A gente tem cada... Exatamente. Né? Ninguém se conversa. Professor, mas eu acho que... a gente só tem rapidinho, 5 minutinhos para caminhar para o final, para a gente não ser cortado aqui. Eu acho muito importante para o pessoal que está aqui nos assistindo, que tem interesse em tecnologia, que você, por favor, falasse do evento que vocês estão organizando sobre direito e tecnologia. Gostaria que você falasse também sobre esse evento, que eu acho que é importantíssimo. Um dos palestrantes acabou de entrar aqui, o professor Flávio Pedron. Então, pode falar, professor, também, e fazer a finalização. Já se despede, que eu estou com medo da gente cair aqui já. Tá. Então, obrigado. Dia 19 e 20 da semana que vem. Isso. Vai ter um evento cuja inscrição vocês podem fazer na bio do meu Instagram, tá lá o link. É um evento gratuito. Vão participar muitos estudiosos do tema, inclusive vinculados na atualidade aos tribunais superiores, ao STJ, ao CNJ, ao Supremo Tribunal Federal. Vão falar o ministro Nefi, o ministro Cueva, vão ser expositores, mas assim, vai ter gente muito, muito preparada, que estuda esse tema com muita proficiência, e é um evento gratuito e à disposição de todos. Então assistam lá, façam inscrição. Eu vou transmitir pelo meu canal do YouTube, também se quiser já escrevam, vai ser um prazer manter essa interlocução, porque meu objetivo e a minha tarefa agora o que eu venho tentando fazer dentro, obviamente, das minhas limitações cognitivas e de conhecimento. Eu não sei quase nada do tema, eu estou tentando aprender, eu sou só um curioso,
Mas o que eu tenho tentado, dentro dos meus limites cognitivos, é exatamente tentar encontrar novos interlocutores e novas pessoas para tentar pensar nesse novo design de sistema de disputas para um sistema como o brasileiro tão problemático, da melhor forma possível, de modo que a gente consiga conciliar a ideia de um processo democrático, do respeito ao modelo constitucional de processo, com o propósito de eficiência que todo mundo também almeja. E eu queria só deixar aqui meu agradecimento enorme, falar que eu tenho uma admiração muito grande pela Cris. A Cris é genial e é uma felicidade poder aqui conversar aqui com vocês todos. E deixo aqui meu abraço e meus canais aí, eu estou em todos os canais aí. Eu não estou no TikTok nem no Tinder, mas nos outros me encontram lá, que eu estou lá para conversar com vocês. Vai ser um prazer. Isso aí, não, olha, eu não tenho como agradecer, viu? Foi uma ótima conversa, aprendi muito, estou cheia de anotação aqui, ó, de verdade, cheia de anotação já para os meus estudos. Professor, realmente você é a grande referência de processo de tecnologia. Recomendo muito que todos se inscrevam nesse evento do dia 19 e dia 20. Vai ser muito esclarecedor. Eu vi, só tem grandes palestrantes, está muito bom o evento. Assim como também vamos ter um evento aqui do ABD Pro, né, também sobre os 5 anos do CPC. Vai ser um pouquinho mais adiante, dia 27 de agosto, né, por aí. Inclusive a Fernanda, que está aqui com a gente, vai estar junto com o Mazola, que entrou também aqui. O Mazola entrou aqui, abraço, Mazola. O entrou aqui também, eles vão estar aqui no painel de processo e tecnologia com a Paloma Saldanha e a Rosalina Freitas. Então tá. A Rosalina é craque. Todos craques. Todos craques. Todos craques, então super recomendado. E é isso, né, professor? Obrigada demais por compartilhar conosco o seu conhecimento, é muito importante para os colegas da AGU. E é isso, espero que em breve a gente se veja novamente em outro evento, em outra conversa, que seja. Vai ser um prazer. Deixa um abraço aqui para todos. Um abraço, então. Então, até breve. Um bom descanso e boa aula, professor. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tudo de bom.